Então, meu nome é Camila Thiago. Eu comecei na iluminação, eu comecei por acaso, assim, porque eu comecei a fazer graduação em 2005 na Federal de lá, que era Educação Artística, com habilitação em teatro, licenciatura. E aí eu ingressei e no meu segundo período eu já puxei a disciplina que na época era iluminação e sonoplastia. Já era junto. Aí eu já fiz ela porque eu queria já me adiantar e eu sempre gostei de procurar essas áreas que a gente mexe mais, né, com a mão, assim. Aí fiz a disciplina e na universidade não tinha técnico nessa época e até hoje a gente não tem um professor da área específica. Então, nessa época tinha um professor que era substituto e mexia com iluminação. E aí o laboratório a gente tinha pouquíssimos equipamentos, a mesa analógica, de mira analógico ainda, mas aí eu comecei a mexer, porque tinha ele e tinha eu de estagiária, sabe, que metia a mão na massa e fazia. Então eu comecei a fazer iluminação para cenas de alguns alunos, dentro de umas disciplinas, sabe? Quando tinha demanda do próprio curso, eu mexia no equipamento e fazia. Em 2008 eu ingressei num grupo de pesquisa com o professor Narciso Teles. E ali no meio, uns 6 meses depois de pesquisa, né, em sala de aula e tudo, a gente viu uma necessidade de construir um espetáculo. E aí a Nádia, que é uma colega minha, ela tinha acabado de fazer a disciplina também na época e a gente pediu pro Narciso, Narciso, deixa a gente pensar a luz também, porque estávamos como atrizes, estávamos em cena. Então foi a primeira vez que eu fiz um projeto de iluminação, assim, que eu pensei uma luz, botei ela no papel, documentei, né, e aí foi a minha grande escola foi aí, porque a gente fez o espetáculo, a gente teve uma oportunidade que hoje eu vejo que era riquíssima, que nós ensaiávamos todos os sábados com luz. Então a gente teve, sei lá, uns 10 ensaios com a luz toda, o espetáculo pronto já, ensaios gerais com luz, sabe? A gente criava com luz, o Narciso pedia uns núcleos de cena. Aí a gente já pensava luz nesse lugar, então já ia apresentar a cena, não era só a cena em si. Já pensava a luz, já pensava o figurino, já pensava o objeto. E aí a gente viajou, fez um circuito universitário com esse espetáculo, de 2008 até final de 2010. E circuito universitário a gente chega nos lugares, não tinha o que a gente precisava. Aí eu tinha que adaptar, eu e a Nádia, né? A gente adaptava a luz. E minha grande escola foi aí, conversando com os técnicos, eu sempre perguntava tudo para eles, que eu tinha dúvida, observando muito, e a cada adaptação que eu fazia daquele projeto, eu tinha umas sacadas, assim, coisas que vai mudando, né? Você vê que é melhor do que, uma coisa ficou melhor às vezes do que você tinha imaginado. E em 2010 surgiu o concurso na UFO, eu prestei e passei. Aí sim eu encaro que é a minha entrada como iluminadora, porque até então era uma coisa que eu sempre fazia, mas tava ali, tava me puxando, mas eu vinha pra cá também. Aí foi onde eu entrei de cabeça, assim. Aí eu fiz a especialização do IPOG, que é iluminação e design de interiores, uma especialização que foi onde me apresentou muita coisa técnica, sabe? Eles me deu um conhecimento técnico que eu não tinha até então e não tinha visto na faculdade, não tive acesso a materiais durante a faculdade, assim, desses elementos como o cálculo luminotécnico, especificidade de lâmpada, sabe, essa coisa bem mais conhecimento que é mais para arquitetura até, né, que a gente utiliza mais. Então isso eu não tive na graduação, eu tive as coisas que a gente discutia era mais voltado para a estética e o técnico era muito sobre os dimmers, as mesas e os projetores, né, os equipamentos ali. E aí depois que eu terminei a especialização, que foi 2014, eu tentei um mestrado, né, falei, vou pensar um mestrado aqui. E entrei na UFRN com o professor Sávio Araújo, que ele é uma das referências, assim, que, né, o doutorado dele fala do ensino da iluminação. E aí eu venho nesse lugar também. O meu primeiro projeto era entender como os técnicos poderiam auxiliar na formação dos estudantes, porque eu não posso ministrar uma oficina sozinha, né? Assim, na universidade, as universidades federais, o que eu percebi com o Valmir foi que a gente tem um regimento bem, como é que eu digo, enquadrado, assim. E a estadual, no caso da Unicamp, eu acho que o Valmir conseguiu umas coisas que eu entendi que é um pouco de administração, sabe? Então, eu ainda não sei, vou voltar desse mestrado e vou ver como é que eu vou me enfiando ali.
mas como técnica, né? O cargo técnico. Como é que eu auxiliava? E aí eu pensei em entrevistar outros técnicos e o Sábio falou, não, você vai falar de quem está vivo, você vai falar do serviço do outro, fala do seu e dialoga com o outro. E aí foi isso que eu fiz, assim. Então eu estou falando sobre isso. Como é que, primeiro no processo de pesquisa eu entendi que aqui no Brasil não se tem uma formação profissional para iluminadores, né? E muito menos a nível superior. A gente tem a escola SP em São Paulo, que tem um curso de 2 anos técnico. E só. O IPOG, que é uma pós, mas é muito voltado para arquitetura. Acabou. E aí eu já vi esse problema. Aí eu falei, então eu já não vou falar mais de formação de iluminador, eu vou falar de um artista familiarizado com a iluminação cênica, né? Porque aí eu vou começar a falar do meu lugar de atuação, que é a minha realidade. Então meu projeto está mais ou menos por aí, assim. Vamos falar um pouquinho então da UFO, como que funciona o laboratório lá, o que você está desenvolvendo? Você me chegou a falar alguns projetos, você está falando da extensão. Vamos falar um pouquinho, como que está a realidade hoje? Você falou que antes só era analógico. Sim. Qual que é o ponto que está? A gente tá, o laboratório, ele chama Laboratório de Interpretação e Encenação. São 2 salas, uma de 15 por 15, a outra é 12 por 11, são salas grandes. São salas assim, a gente quer chegar a usá-las. Hoje a gente usa ela de multiuso, né? Tem a configuração italiana, sanduíche, que ela tem espaço para isso. Mas o grande problema é as nossas varas de luz, elas são paralelas às paredes e só. Nós não temos varas que cruzam a sala, tanto uma quanto a outra. Não tem horizontais. Não, se a gente precisar fazer um foco a pino no centro da sala, por vara de luz não, aí tem que ser um ajuste técnico. A gente tem uma mesa só, uma TechPort 24, temos 24 canais de dimmer, né? Aí já é digital. Sim. Assim que eu entrei, esse material já tinha acabado de chegar, ao contrário de vocês. A gente tem uns 22 elipsos da marca ETC e Telem, a gente tem PC, 10 PCs, 10 Fresnel de 1000, 4 Fresnel de 500, temos pares, eu acho que num total de 32 pares, foco 2, foco 5, foco 1, par 56, né, tem o 64, 56, PIN-BIM. E aí essa mesa, ela fica nas 2 salas, então quando tem uma montagem na encenação... Você tem que dividir ela. Aí a gente vai e tem que dividir o dimmer também. Então agora... Você só tem um também. Só 2, tem 3. 24. Então agora o meu grande desafio no laboratório, tecnicamente falando, assim, o primeiro passo é colocar as varas. O segundo passo é adquirir mais quantidade de dimmer, né? Canais de dimmer, tanto para interpretação, mais para encenação. Trocar, eu queria que essa mesa de 24 fosse para interpretação e a gente conseguisse uma mesa, sei lá qual, assim, mas uma mesa maior, de 96 canais no mínimo. Aumentar a quantidade de equipamentos também, né? Com os meninos, assim, a minha atuação, eu atuo, o cargo lá, ele é diretora de iluminação. Então acaba que eu tenho que criar as luzes dos espetáculos de bacharelado e licenciatura, os espetáculos de formaturas, né? Finais, e acompanhar algumas disciplinas, por exemplo, de interpretação, que vai trabalhar a cena para apresentar no final do semestre, ou eles vão trabalhar o trecho de um espetáculo, e aí eu acompanho, e alguns outros professores que fazem parceria, por exemplo, uma disciplina de jogos teatrais, que a gente começa a trabalhar a improvisação a partir da luz também. Então vai muito da demanda do professor, assim, o diálogo ainda está partindo mais dele do que meu. Ele me chama no início do semestre, Camila, eu pensei da gente desenvolver um cronograma nessa disciplina, assim, né, a disciplina de caracterização, de fazer a caracterização e ir lá para a luz ver e tal. Então umas parcerias que a gente vai estabelecendo a cada semestre. E vocês têm um professor de iluminação? Não temos. Aí hoje nós temos a disciplina que é cenografia e iluminação, que é um pecado porque são 60 horas com essas 2... Vamos falar um pouco sobre essas caminhadas que você está tendo? Você está caminhando com um palco giratório, você está conhecendo outros iluminadores. Como que você vê existe esse mito que a iluminação é uma função masculina ou não? Eu estou te instigando porque é uma coisa secular, né?
Tem procedência isso ou é coisa da nossa cabeça? Podia ser só da cabeça, acho que tem muita procedência, assim. Eu vejo assim, quando eu comecei, além de ser mulher, eu era muito insegura. A primeira vez que eu vim montar a luz foi aqui em BH, fora da UFO, na verdade. Foi em BH, ali no Galpão Cineor, que era onde acontecia o feto. A gente ia acabar de estrear o Canoeiros lá em Uberlândia e viemos apresentar aqui. Quando eu cheguei ali... São todos, eu conheço todos eles. Pois é, quando eu cheguei ali, assim, eu nunca tive um iluminador, porque geralmente, assim, os iluminadores, eles foram assistentes de um iluminador, e aí eles vão, nessa vida, eles vão se formando. A minha formação foi totalmente autodidata, eu não tive quem acompanhar. Então eu cheguei aqui com o meu projeto de iluminação, só que eu não sabia, assim... Aí eu fiquei tão nervosa na hora que eu não numerei, eu não identifiquei cada um dos meus projetores, assim, para qual era o tipo de afinação do projetor. Eu cheguei com eles posicionados, mas não sabia a afinação. E o técnico ficou muito bravo, porque ele falou, não, vai dar tempo, não sei o quê, e ficou nervoso. Eu disparei a chorar, choro. Isso eu tinha 21 anos, 22. E aí fiquei, assim, foi... Aí o Ivo Godóis, que é o técnico lá da UDESC, estava aí, ele me ajudou, sabe? Se ele não tivesse ali, a luz do Canoeiros não teria saído naquele dia. Aí beleza, aí eu aprendi então que eu tinha que ter uma segurança enquanto iluminadora, porque até então eu não percebia esse mundo, né, da mulher entrando no mundo que é dominado pelos homens. A partir do momento que eu me senti um pouco mais segura para poder montar a luz, eu comecei a perceber esse lugar. Por exemplo, trabalhando como técnica da UFO já, teve um grupo, que eu não vou citar nome, mas teve um grupo que foi lá e assim, era um teatro de bonecos, e o cara era um manipulador e ele não aceitou eu montar a luz dele, porque ele falou, não, você é mulher, não sei o quê, e eu tinha acabado de entrar na UFO, isso foi assim, eu entrei em agosto, isso foi setembro. Hoje, se ele me falar isso, eu vou falar assim, meu amigo, com todo o respeito, eu sou técnica, eu faço, eu tô aqui para trabalhar, você não tem segurança do trabalho que vai te proteger aqui dentro da universidade, então fique no seu lugar, eu monto e a gente faz o espetáculo acontecer da melhor forma. Sem grosseria, eu falo, né? Mas na época não, na época eu deixei, assim... outras vezes, aí eu aprendi que se eu fosse de short curto, eles infelizmente ficam olhando minha perna, então sempre quando eu vou trabalhar eu procuro trabalhar com calça mais larga. Até hoje mesmo, eu não vou com calça, eu vou de tênis, eu vou de camisetona, que mais? Eu tenho vezes que eu até brinco, eu falo, eu tenho que coçar meu saco para eles poderem ter credibilidade. Em Natal mesmo, eu fui trabalhar numa casa lá e eu cheguei lá e falei, e eu não tinha nenhuma luz de frente. Eu fiz a concepção do projeto todo e aí ele falou assim, e eu usei todo o rider do teatro. Aí eu cheguei lá e falei pra ele, olha, eu vou usar todos os equipamentos que você tem, confere pra mim se são esses aqui. Nossa, mas ninguém usa todos, sempre sobra um, não sei o que. Eu falei, não, o meu projeto ele é muito complexo, vou usar todos. Ah, não, aí o cara ali, falou que não era pra usar e... Aí eu falei, não, vamos negociei. Aí consegui todos os equipamentos. Quando eu consegui, aí tinha 4 elipsos lá na geral de frente. Aí ele falou assim, não, ali você vai ter sua geral, né? Eu falei, não, eu não trabalho com geral, a minha luz é toda dentro do palco. Ah, não, mas o que é isso? Não tem espetáculo que se faz sem geral. E assim, o tempo inteiro ele ficou me argumentando, dizendo não, que eu estava errada. Eu usava um estrobo e eu falei pra ele, olha, eu conferi o estrobo, o problema eu acho que é um cabo seu, vamos ver. E ele toda hora me contestando, sabe? Aí quando eu realmente estava certa sobre o estrobo, ele pegou na minha mão e falou assim, a partir de hoje o que você falar tá falado. Então assim, eu tenho que primeiro defender que eu sei, para depois eu fazer o meu trabalho. E isso é uma realidade porque eu sou mulher. Eu tenho certeza que se eu fosse homem eu não precisaria defender que eu sei, eu só precisaria chegar e fazer. E isso, assim, nesse circuito todo, eu tô com um palco esse ano, mas viajei o ano passado com um grupo do Gira Dança, que é lá de Natal também, e fui pro Rio. E aí no Sesc Ginásio, no centro do Rio, tem uma mulher. E aí é muito engraçado, porque quando tem uma mulher que é técnica, e era só ela no meio de, sei lá, 8, né, técnicos, entre técnico de som, palco, quando tem uma mulher no lugar, isso aí já tá dado.
não tem essa história, assim, sabe, desse machismo, desse lugar. Não. E aí eu vi que o diálogo é bem mais fácil, assim. O Ivo, por exemplo, na UDESC, eu tenho uma proximidade muito com o Ivo, assim, vou sempre ao evento que ele faz lá, né? E aí, assim, a Priscila Costa, que é uma estagiária dele, que hoje está trabalhando com luz também, ela foi a primeira mulher da UDESC, assim, a se interessar por luz. E lá na UFO, como sou eu de mulher, a gente tem poucos homens. Lá, assim, tem muita iluminadora. Nós temos um grupo de estudo lá que chama Cênica Luz, que é um projeto de extensão. Hoje nós somos 10. Dos 10, 5 são mulheres, 5 são homens. Assim. Se não fosse 6 mulheres e 4 homens. Então, acho que hoje em dia eu comecei com luz e eu comecei a viajar em 2007. Hoje nós estamos em 2017. 10 anos depois, eu vejo que é bem menos, assim. Eu chego aqui, por exemplo, aqui em BH, foi ótimo, não tive problema. Nesse circuito mesmo, essa é a 5ª cidade que a gente faz. Eu não tive nenhum problema por eu ser mulher, assim. As pessoas, né? Aqui a gente, graças a Deus, costuma... Então, acho que a gente está vencendo, a gente está ocupando esses lugares, assim. Cheguei em Cuiabá, aí eu sempre pergunto também, aí tem alguma técnica, alguma mulher que trabalha com luz? Aí tem. Eu até adicionei no grupo do Face, você até falou, seja bem-vinda. Eu adoro quando outras pessoas adicionam. E ela falou, não, eu quero começar a conectar com o pessoal da luz. Eu falei, pera aí que eu vou te pôr no... Conheci o Cris, lá em Porto Alegre. Aí lá em Porto Alegre tem a Cláudia do Bem, né, que é iluminadora. Tem uma outra que eu não lembro o nome dela. Então sempre as mulheres estão ocupando, sabe? É muito bonito de ver. Em cada lugar que eu chego eu tenho a referência de pelo menos uma mulher. Vamos lá, a Laura Figueiredo fez, o espetáculo chama Cinzas de Solo, Cinzas ao Solo. O Alexandre foi da minha turma de mestrado. E aí a gente se conheceu lá, e aí ele falou assim pra mim que tinha ele tinha um espetáculo, precisava de alguém para fazer a luz e se eu topava, porque eu já me apresentei, né, minha pesquisa e tal. Falei, topo. E fui, né? Aí a gente foi trabalhar. E como ele já tinha uma pessoa que tinha feito, assim, minimamente o projeto para ele chegou, me deu o projeto e falou, olha, toma, faz do jeito que você quiser e vamos jogar. E eu sou atriz também, além de ser atriz, eu sou palhaça, então eu trabalho muito com improvisação. Improvisação é muito... Eu fui formada nesse lugar enquanto atriz, né? Fiquei com o Narciso no grupo de pesquisa há 3 anos na minha graduação, que foram um total de 5. Então eu venho muito. E aí pra mim, eu sou uma atuante na luz, né? E pra mim é jogo. Tanto é que eu não consigo muito operar com cenas gravadas já nas intensidades certas. É só quando realmente eu tenho certeza da necessidade, porque são muitos, né? Mas eu sempre brinco que deixo a mão ali pra eu poder brincar um pouco com isso. Então, quando eu vou criar a luz, geralmente eu participo dos ensaios quase todos, né? Porque Uberlândia é fora do circuito Rio-São Paulo, esse circuito mercadológico. A gente lá em Uberlândia eu não tenho demanda. Eu fiquei em Natal 10 meses. Nos 10 meses eu fiz 4 projetos para 4 grupos e espetáculos diferentes. Em Uberlândia eu voltei tem 1 ano e meio. Até hoje eu não fiz nenhum. Eu fiz um projeto, para não falar de um grupo que eu faço parte. Então a demanda de Uberlândia é muito pequena. Aí onde eu crio muita luz é dentro da universidade. Dentro da universidade eu acompanho os ensaios desde o início. E tento trazer isso para o meu lugar de profissional, né? Então, em Natal eu atuei com os 4 grupos, eu tentei estar no começo desde o início para poder criar. E acaba que a luz ganha um lugar de jogo. Isso tem sido muito recorrente nas minhas criações. Esse lugar de jogo. E é aí que dificulta eu entregar essa luz para alguém, outra pessoa operar, às vezes. Mas é um outro lugar. E eu gosto muito de trabalhar com como eu fiz esse curso que me mostrou uma gama de luzes, né, de lâmpadas da arquitetura, eu vi que, na verdade, eu gosto de pensar o seguinte, a luz, ela é a nossa matéria-prima ali, né? Essa matéria-prima, eu manipulo ela. Tá através de quê? De lente, de uma cápsula que vai envolver ela, eu vou botando um recorte com desenho, e eu faço um desenho, que é o que o elipso me dá.
Então eu vou fazer um recorte com furinho, o elipso me dá isso, mas se eu quiser fazer num PC tem como também, né? Tiro a lente e boto um papel laminado ali com vários furos, me dá aquele furo. Então eu gosto de pensar que luz eu quero, livremente, sem pensar em equipamento, para depois pensar como eu manipulo essa luz, como eu vou chegar, fazer a manipulação dessa luz que eu quero. Então isso me permitiu abrir um horizonte. Então nas minhas criações, agora o espetáculo que a gente acabou de estrear na UFO, a gente usa luminárias fluorescentes, 2 luminárias que descem. Eu uso uma que a gente não tem mais incandescente, mas é uma halógenazinha que imita o formato da incandescente. Eu uso LED colorido que gira, porque é isso, eu vou nessa liberdade de criação e vou trazendo. Então, se eu precisar usar uma R, por exemplo, para fazer um foco bem definido, eu vou pegar essa R, par 20, par 30, são coisas que eu tenho lá no laboratório, tenho à mão, pisca-pisca, além dos equipamentos convencionais, né? Elipso, par, PC, então eu gosto de pensar isso, como eu vou manipular a luz para o que eu desejo. E isso me expandiu horizontes, assim. No Canoeiros a gente usou só equipamentos convencionais. No Pode Ser Que Seja, que foi o espetáculo que eu fiz a luz lá em Natal, eu usei laser, usei LED, eu usei strobo, eu usei lâmpada incandescente, que a gente ainda conseguiu encontrar, e usei PC, usei par, né, usei elipso, usei recorte. Então acho que meu pensamento é mais ou menos por aí. E agora, o Cinzas aos Solos é a primeira vez que eu pego a luz de uma iluminadora pra eu operar, sabe? Então, assim, pra mim é uma puta responsabilidade esse lugar. E a Laura, eu conheci ela lá em Natal, fiz estágio de docência com ela, então a gente teve uma proximidade muito bacana, é uma pessoa muito querida, assim, troquei muito com ela, troco ainda hoje. E ela a gente teve uma conversa por Skype, ela me passou tudo ali, o projeto, me passou a operação, eu vi vídeo, conversei com o Alexandre, voltei, conversei com ela e tô com a luz. E ela me deu liberdade também, olha Camila, você entendeu, agora vai, adapta à medida que você precisa. Mas a criação é dela e acabou que eu entrei um pouco nessa cocriação, mais na operação, né? Porque o Sesc tem uma estrutura maravilhosa, então eu não precisei adaptar. Em todos os lugares que eu fui até hoje, a adaptação foi mínima, assim. Eu estou executando bem o projeto que ela criou, mas a operação eu estou me dando ao luxo de ficar um pouquinho mais liberta. Com o aparecimento do LED, lanterna de celular, sei lá, aquelas lanterninhas de LED, luminárias, essas coisas, eu acho que 2 coisas converge para que essa junção, né, entre a não convencional e o convencional aconteça. Que é essa facilidade que o LED nos apresenta. As pessoas perderam um pouco de medo de choque, por exemplo. O LED não esquenta para queimar a mão da pessoa, né? E a vinda do teatro contemporâneo, pós-dramático, que o pessoal pega todos os tipos de elemento, faz aquela bagunça, né, aquela mistureba assim, acaba que eu acho que as pessoas nesse processo experimentam mais. E aí eu acho que a luz acaba entrando também. Assim, eu acredito que a luz é um elemento de composição da cena, mais um, além do figurino, né, da maquiagem, objeto, som, tudo isso, assim, instrumentos, e aí vem a luz. E aí a galera começa a testar essa luz. Começa a testar uma fluorescente atrás de casa, uma lumináriazinha de mesa que ele tem ali, a luz do celular, descobre a sombra. E eu acho que veio crescendo isso, assim, essa junção das 2 coisas. Acredito também que a característica do iluminador no Brasil está mudando por conta da formação que não existe, que é uma formação extremamente experimental. Então eu ouço muitos iluminadores e iluminadoras falarem assim, eu experimentei tal coisa, eu fui atrás disso, eu fui atrás daquilo. E eu acho que essa escassez, né, da formação acabou que a gente, brasileiro, se virando um pouquinho, mas eu acredito que é isso, assim. Eu assisti uma demonstração da ETC em 2015, que assim, eles estão fazendo o LED tungsten e ele colocou de lado assim um elipsoidal com a HPL e colocou o elipsoidal desse LED tungsten. É muito próximo, assim.
você ainda consegue perceber um pouco mais de brilho na HPL, né? Um brilho mais vivo, assim, e do LED você vê, não é um brilho mais vivo, o do LED que é vivo, né? Muito brilhoso, e essa já tem uma coisa mais seca, assim, que é a característica da lâmpada mesmo. E aí eles conseguiram uma mistura de cor que dá o catálogo quase todo da Rosco, sabe, na mistura deles. Eu acredito que ainda tem muito que avançar. O pessoal fala que 2025 a gente já não vai ter mais nada de... Eu acho que não. Primeiro, as universidades. Quando que a universidade vai conseguir custear uma troca de LED para... Como que eu vou trocar 60? Entendeu? É assim. Mas eu acho que ainda tem muita coisa ruim. Lá em Uberlândia a gente tem um teatro de bolso que eles têm 16 par 64 de LED. Mas é LED de show, assim, muito, ele não tem transição, a intensidade dele é piscada, né, 3 vezes, vai e volta. Então é complicado, assim. Eu acho que o problema é que não ilumina. Não ilumina. Eu acho que a iluminação também precisa iluminar. Precisa. Tem alguns momentos que a gente precisa ver. Sim. E outras não. Aí é uma questão de estética, mas eu acho que, enfim. O que você falaria para esses novos que estão querendo trabalhar com iluminação? Eu tenho que fazer essa pergunta porque é de praxe, entendeu? Incentivar esses meninos, ó, de novo. Olha, eu acho que quando tem que falar alguma coisa, eu falo antes. O iluminador é o primeiro que chega, o último que sai, né? Eu cheguei aqui às 9 da manhã hoje, tive uma pausa de 1h30, assim, fora o almoço, mas eu tive uma pausa das 3h30 às 5. O Alexandre, que é o bailarino, chegou às 5. O espetáculo é às 9, então eu vou sair daqui às 10. Com a desmontagem, eu vou sair 10h30. Primeira coisa não tem que ter preguiça de trabalhar, porque de fato o iluminador é o primeiro que sai, o primeiro que chega e o último que sai. Mas no lugar de onde eu venho, que é interior de Minas Gerais, é o lugar onde eu consigo ainda ser bem remunerada. Como atriz eu não conseguiria trabalhar o tanto que eu trabalho e conseguir ganhar dinheiro com o meu trabalho, né? Não só porque eu sou concursada, eu falo isso até pensando que eu não sou concursada, me aparecem mais propostas como iluminadora do que como atriz. Sempre assim. Se eu recebo 10 propostas como iluminadora, 1 ou 2 são propostas como atriz. Então eu acho que é um campo de trabalho, sim, que não deve ser negligenciado. E é isso aí, eu acho que é botar a mão na massa e fazer. E eu acho que a gente tem que, aqui no Brasil eu tô sentindo, eu vou nesses encontros de iluminador, né? Eu sempre falo, meu Deus, esse povo já estava trabalhando com luz, eu estava nascendo, assim. Então eu vejo que eu tô engatinhando nessa área. E vejo que existe muito campo de construção ainda, mas como classe. A gente não tem ainda um sindicato, a gente não tem cada um faz projeto do jeito que quer. Eu faço muitos projetos no PowerPoint, olha isso. Mas eu quero agora, o meu próximo passo é fazer um AutoCAD, AutoCAD? Eu também sou super tranquila. Eu quero fazer porque não quero mais apresentar os meus projetos assim, eu quero, né, ir por um passo a mais. Se a gente vai para arquitetura, os projetos arquiteturais são todos AutoCAD. E por quê? Porque ele dá espacialidade, né, é uma planta baixa de fato. Ele apresenta tudo ali, as 3 dimensões, a altura, a distância. Eu acho que a gente aqui no Brasil tem que começar muito a regulamentar a área tanto na segurança do trabalho. Quais iluminadores têm a NR10? Quais têm a NR35? E isso só diz respeito a você, a sua segurança no trabalho, porque você aprende a ter segurança, aprende a ter medo, né? Então, é exigido? Não é. Se você for ver, não é exigência. Quais iluminadores têm DRT de iluminação? Onde você faz o seu projeto? Como você faz ele? Quais as características, as informações que tem que ter no seu projeto? Cada um faz como quer. E eu acho que isso não ajuda a classe ainda. Então, para esses novos, eu acho que é a gente se atentar muito para esse lugar e começar a construir isso mesmo, sabe? Desde, vamos supor que eu sou contratada pelo SESC para vir trabalhar aqui, de exigir
um projeto que seja em AutoCAD, que vai me dar as dimensões, as distâncias, né? A gente vai ter que começar a construir essa rede, ou através do sindicato. Eu estou descobrindo agora essa história de sindicato, a Blink, né? Eu ainda não eu comecei a escutar isso há 2 anos já. A Nádia Luciani sempre fala disso. O Sávio me deu o histórico da criação da Blink, que ele estava presente. Então eu falei, nossa, Sávio, o buraco é mais embaixo, e já estão tentando, desde 2005, por exemplo, que a Blink fez, né? Mas já estão tentando aí há um tempinho, já tem mais de 10 anos que está nessa tentativa e sempre morre. Então acho que essa nova geração tem que... é a gente, vamos lá. Bom, meu nome é Marina, né? Eu formei em 2008 na UFMG, em artes cênicas. Na época ainda era artes cênicas o curso, não era teatro ainda, que é o currículo antigo. Eu sou atriz, na verdade, e trabalho com iluminação desde 2005, que foi quando na UFMG eu comecei a fazer luz de todas as montagens que tinha. Na época, o Cris está aqui, é testemunha, a gente tinha 4 lâmpadas ímpares no curso de artes cênicas, a gente tinha 4 lâmpadas ímpares. O que é isso? É uma coisa que nem existe. É uma carcaça de lâmpada par com uma lâmpada halógena de setlight lá dentro. Então, uma coisa absolutamente assim, coisa de boate, iluminação de boate, que era um equipamento emprestado do Mayombe, que tinha um projeto de pesquisa, de extensão na Letras, que conseguiu comprar essas quatro ímpares. Então a primeira luz que eu fiz foi o Cabaré Vagabundo, com direção do Hilde. E como a gente tinha só esses 4 refletores, eu falei, ô Hilde, vamos chamar uns meninos do primeiro período? Eu devia estar no 4º, olha só. Vamos chamar uns meninos do primeiro período para fazer estágio? E aí chegou Cristiano, Clarice, Thaís e André Pastore, os 4. Então a gente tinha moving light no espetáculo, eram os meninos correndo de um lado para o outro com o refletor na mão, para a gente poder marcar essas posições e fazendo milhares de coisas. A partir daí eu desperto esse meu interesse por iluminação e começo a trabalhar com todo mundo que tinha ali. E foi uma época do curso que dali surgiu o 4Lo5, que eles eram calouros meus também, surge a primeira campainha, o Mayombe já estava ali. O Spanca também é dessa geração? O Spanca mas o Spanca é anterior a isso, é anterior à entrada dos meninos na universidade. E eles não se encontraram na universidade, né? Eles se encontraram através de uma cena curta que eles fizeram. Então eu comecei a desenvolver com todos esses grupos vários trabalhos, porque é aquela época que a gente está na escola, que a gente quer fazer as coisas, que a gente quer testar, e a gente não vai gastar dinheiro com isso a priori, a gente não são grupos profissionais ainda, a gente está todo mundo começando. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com o 4Lo5, era o grupo que eu mais trabalhava, e a gente começou eu fiz a luz dos 4 primeiros trabalhos deles, que foi o É Só Uma Formalidade, o Outro Lado, o Humor e o Get Out. Foram os 4 primeiros trabalhos, eu que fiz a iluminação. E aí, não é só uma formalidade, como eu era atriz, não entendia muito de programação de mesa. E, geralmente a gente entrava nos espaços, nos lugares, e a gente tinha uma mesa analógica, a famosa rabo quente, para trabalhar. Eu desenvolvi uma forma de operar luz manualmente, sem fazer gravação de cena. E eu fui descobrindo uma coisa muito interessante trabalhar dessa forma, porque como eu sou atriz, eu me senti em cena com os meninos, lá operando a mesa. Então, a partir daí, eu comecei a entender a importância dessa operação ser feita por alguém com sensibilidade, que principalmente conheça o espetáculo e quais são os conceitos que delimitam essa iluminação ali, porque tudo está acontecendo ao vivo, a gente não está dando gol e acionando cena. Então, tudo ali, né, a gente operava luz assim, para baixar, dar um blackout, você está com todos os botões da mesa levantados. Até você descobrir que existe o master, demora um pouco, né, para você dar o blackout. Então, assim, todas as
as luzes, e aí assim, eu sou uma pessoa da prática, porque o que eu tive de teoria da iluminação são essas coisas básicas que a gente aprende na escola mesmo, que a gente está fazendo curso de teatro. História da iluminação, teatro grego, leste a oeste, no sol nasce se põe, dias inteiros a peça, então a gente vai, porque a iluminação, da forma como a gente tem compreendido atualmente, né, que a gente fala dessa dramaturgia da luz, essa dramaturgia do espaço, isso surge com a energia elétrica e, na verdade, bem depois da energia elétrica. Isso surge no teatro moderno, que é com o enaltecimento ou surgimento, sei lá como que a gente fala isso, mas quando surge a figura do encenador, que vai pensar isso não como uma geral ou um painel pintado. Então a gente passa a ter cenário, cenografia, a gente passa a ter uma série de elementos que são linguagem, né? Que passam a fazer parte disso. E por que eu estou falando disso tudo? Porque o meu processo, aí eu só posso falar da minha experiência adquirida, eu não posso falar por outros. O meu processo passa muito por esse trabalho de entender aquele espetáculo, de estar ali junto com aqueles atores e de que forma que essa linguagem vai se construir junto com a dramaturgia do espetáculo, junto com essa cenografia. Então, todos esses elementos que a gente vai agregando para dar sentido a algo, né? Principalmente se a gente pensar na iluminação como esse recurso da visibilidade, né? Porque eu, iluminadora, que vou decidir se aquilo está no claro, se aquilo está no escuro, né? Então, são esses desenhos que a gente tem que estar sempre prevendo tridimensionalmente aquela imagem, aquela fotografia que você vai imprimir ao vivo e que pode dar certo ou pode não dar certo, porque aí tem uma série de fatores que vão influenciar esse dar certo ou não dar certo. Por exemplo, altura, isso vocês já estudaram, né? Altura, foco, desfoque, ângulo, que é importantíssimo, né? Esse ângulo de 45 graus que a gente usa para fazer geral. Ele é meio padrão, assim, qualquer teatro que vocês vão chegar, a geral vai estar montada com uma afinação de 45 graus, e isso é regra, né? Mas a gente pode subverter. Eu já fiz espetáculo que a geral eram 3 refletores que cortavam só de um lado, assim, só tinha 3 refletores aqui fazendo a geral inteira do espetáculo, mas isso era conceito, que é o Cachorros Não Sabem Blefar. Ele não tem uma geral padrão de palco italiano e tal. Então, são escolhas que a gente faz o tempo inteiro, né? E aí tudo está muito relacionado com o nosso olhar. E é uma coisa, né? Eu vejo uma luz entrando ali da porta, ela está pegando no pé da cadeira, aí você já fica... São coisas que a gente vai treinando o nosso olhar para ir criando essas fotografias tridimensionais. Então é isso, assim, meu trabalho se deu muito na prática mesmo, subindo na escada, refazendo, fazendo de novo, não, isso não está bom, isso está bonito, isso não está bonito, isso é legal, isso não é legal. E aí vamos combinar que a gente está em Minas Gerais, né, gente? A gente não tem... Quando eu comecei a sair de Minas Gerais, que eu me deparava com teatros enormes, com equipamentos maravilhosos, com tudo funcionando, você fala, Jesus amado. Eu tinha 4 ímpar para trabalhar em 2005. Não, mas é verdade, porque às vezes você pega... Isso aqui, gente, isso aqui não existe, não. Não tem teatro nenhum em Belo Horizonte com essa quantidade de elipse aqui, não. Não tem. Assim, tudo bem que é Telém, né? Não é um ETC, mas... porque tem essas diferenças mesmo dos equipamentos, né? Ainda mais quando a gente trabalha com mais escuro do que com claridade. Por exemplo, um Telém vaza muito mais luz pelo corpo e pela carcaça dele do que pela lente, né? Então, você tem que ir se adequando também. Então, a gente fica... Às vezes tem equipamento demais, aí a gente fica... naquela coisa, vou usar tudo. E não precisava, você podia ter usado 3 elipses, estava tudo certo. Então,
são essas realidades que a gente vai se deparando. Então, muitas vezes, por exemplo, o Teatro 171, que fica ali no Santa Teresa, que é a sede do 171 e do Mayombe, é um espaço alternativo, que tem uma pilastra no meio, tem 3 varas, nosso equipamento é todo 110, o nosso sistema é 220. Entende? Então, assim, vamos fazer isso. Aí a Marina Viana, não sei se vocês conhecem, que é a atriz do Mayombe, resolveu estrear um espetáculo de um mês para o outro. Falou, não vou estrear mês que vem, não aguento mais ensaiar. Falou, não, então beleza. Fomos montar, foi a primeira luz que a gente montou, o primeiro espetáculo mesmo que a gente fez lá dentro e tal. Falei, então vamos lá montar a luz. Na hora que a gente descobre, a gente tem que lidar com as adversidades do espaço. Por exemplo, uma pilastra no centro do espaço. Imagina esse espaço com uma pilastra aí no meio, onde você vai pôr o público. Entendeu? Onde que está a cena acontecendo? E ela resolveu fazer 360 graus no espaço. Assim. Então, eu tive que criar ambientes para cada lugar que a cena acontecia. E mais, o público não sentava, o público ficava rodando com ela, ficava no meio do espaço. Você fala, o que eu vou fazer com esse público? E a gente não tinha equipamento. Aí eu falei, o teto é branco, então eu vou botar um satellite aqui rebatido para cima, que o teto vai virar um rebatedor. Não vai ter luz em cima do público, mas vai ter essa luz indireta que bate no branco, rebate aqui embaixo. Vai ficar legal, vai dar certo. Não deu muito não, mas deu certo. Porque aí a gente entra também na psicopatia do iluminador muito perfeccionista, que eu já estou conseguindo abrir mão disso. Que é isso, né? O nosso olhar que vai determinar. Eu estou vendo que a luz está vazando nas pernas, na coxia, mas o público não está, mas eu estou vendo. Então, assim, eu não consigo deixar de ver aquilo ali. É um vazamento, está assimétrico, gente. Essa afinação está assimétrica. E muitas vezes eu passo pela experiência de estar em cena, ou com uma iluminação que é minha, ou com uma iluminação de outra. E aí é mais complicado ainda. Porque a gente acaba ficando muito racional, né? Então eu estou em cena falando, por que esse refletor não acendeu ainda? Não, já era para isso ter acendido. Acendeu, beleza, posso dar o texto. Então tem essas coisas que vão deixando a gente perdidinho, mas é muito legal também, né? Que a gente não para de pensar o tempo inteiro naquilo ali. Então você acaba ganhando um domínio daquele todo, né? Então, se eu sei como que funciona, mesmo a luz não sendo minha, eu estando em cena e sei como que funciona aquele sistema todo, a gente consegue se coordenar de acordo com aquilo e fazer a coisa fluir e ser melhor, né? Assim, pelo menos a gente fica com mais tesão de fazer as coisas. E eu acho isso muito legal, assim, da gente ter essa vivência de ator, porque é diferente quando a gente bota um técnico para operar, às vezes ele está jogando Candy Crush e dando gol na cena, entendeu? Aí eu falo, meu filho, o que você está fazendo com esse celular na mão? Era para você estar olhando ator. Então, se eu, quando vou operar uma mesa digital que tem um monitor, eu desligo o monitor. Eu não preciso ver o monitor, eu preciso ver a cena, né? Eu preciso saber o que está acontecendo ali. Então, é um outro tipo de relação mesmo, assim. Bom, eu acho que sobre essa minha... Não, aqui em Ouro Preto a gente fez a formalidade há uns... Do interior de São Paulo, não é? Do interior do sul de Minas também. Os nossos alunos, é engraçado, eles não vêm muito de... Quem é de BH? Eu. Tá vendo? Mas ó, tá vendo a quantidade? Quem é de... Vocês não viram? Não. Mas no sul de Minas e interior de São Paulo. A gente tem muito. Se eu tiver enganado, vocês podem me falar. Mas né? Vem de todos os lugares também, né? Eu tenho muito capixaba aqui também. Tem muito capixaba. Tem muito capixaba, tá vendo? Mas tem umas peças que todo mundo assistiu, né? Aqui, pelo menos. Ou não? Tem que falar isso com eles, não vai falar pra mim. Que peças que você fala em geral? Que vocês imaginam que quase todo mundo tem assistido, ou alguma peça conhecida que vocês já tenham assistido de BH ou de Rio? A gente viu, só que não era um espetáculo novo, né? Que o professor de corpo levou a gente, que é o Pixels. Aí isso eu posso ter certeza que todo mundo assistiu, pelo menos. Esse sim, né? Foi aquela companhia que veio da França, que trabalhou com imagem, tecnologia e mapeamento em 3D. Mapeamento em 3D. Foi. Esse eu vi também. O que
Vocês vão pro outro extremo, né? A gente sai dos 4.1 para fazer arbolado o videomap em 3D. O videomap em 3D. Algum outro espetáculo que vocês assistiram em BH? Os gritos. Dosador. Então, vocês que assistiram Gritos, e aí? Nossa, a iluminação vai ter. Não tinha indicado pra gente. Você escutou? A maioria conseguiu ver Gritos? Não, foi Mas quem viu, o que achou da luz? Tem muita composição à luz. A luz é a luz e o boneco, né? Porque é muito forte a composição daquela luz. Não, tinha hora que parecia que, tipo assim, tava flutuando, assim, aquelas pessoas, nossa, é bizarro, foi muito bem feita a luz. Muito bem feita. Você percebeu um recorte só um recorte de elipso só naquela grade, que eu esqueci aquela grade. Na mola, na cama, na mola da só cama. Só recortado, né? Do colchão, Só no vários momentos não dava para perceber a mudança, a transição. Era muito sutil. Foi muito bem feito. Esse espetáculo, eles utilizaram mais de 150 elipsos ali. Só elipso, para fazer aquela iluminação. Isso foi eu tive curiosidade de perguntar para eles, porque é um outro padrão. Tanto estético quanto eles cancelaram a estreia, né, por não ter conseguido terminar de montar a iluminação. Quando a iluminação ganha uma importância tal pro espetáculo que não dava para fazer sem terminar. Entende? Assim. Então é um padrão europeu mesmo de iluminação. Assim. 150 elipsos, gente. Entendeu? Então, eles praticamente montaram um outro sistema dentro do CCBB, que acho que aquela sala nem suporta isso tudo de equipamento, para ter cada recortezinho desse, cada momento. Eu confesso que aí é um mecanismo do olho humano, olha que maravilha. Tinha hora que eu estava vendo 3, 4 atores em cena, de tão baixa que a luz estava. E eu tenho astigmatismo, que é um problema. É um problema. Então, eu comecei a ver ator dobrado, eu comecei a me sentir um pouco mal, assim. Minha pressão até deu uma baixada, que eu falei, gente, não estou passando muito bem. Que era só um ator, tem uns 4 ali. E isso é uma coisa muito louca que a gente tem que levar em consideração, que é o mecanismo do olho humano. A gente tem uma capacidade de absorção da imagem que é muito rápida. Né, assim, minha pupila devia estar desse tamanho nessa cena que o ator duplicou. Porque, né, assim, é muito, muito baixa a luz. E isso faz parte também da dinâmica, né, dentro do espetáculo. Se você deixa essa luz baixa por 20, 25 minutos, pode ter certeza que 40% da sua plateia dormiu. Porque você vai barrar, o povo vai junto. Então, você tem que criar, né? A gente também tem essa quase obrigação de criar uma dinâmica dentro do espetáculo para você não ferrar com a história toda, né? Apesar de ter muitos espetáculos que com a luz baixa fica sensacional, são coisas maravilhosas, né? Por exemplo, Thelma Fernandes, que é uma iluminadora de Belo Horizonte, uma das mais importantes que eu conheci, assim. Ela trabalha a dramaturgia da luz e a dramaturgia do espaço de uma forma que eu nunca vi, assim. Teve um espetáculo que chamava Amor e Restos Humanos. Ela usava, de equipamento de teatro mesmo, ela usava só 2 lâmpadas par dessa aqui. Só. O resto era tudo lâmpada adaptada, sistemas que ela mesma desenvolveu e que os meninos construíram, e tudo dentro do cenário, tudo acoplado no cenário. Então era uma coisa incrível, assim. E utilizava esses equipamentos de um espetáculo para o outro e ia fazendo esse câmbio uma pesquisa de outros tipos de fonte luminosa, né? E isso é muito legal. E é uma coisa que eu tenho tentado fazer quando os espetáculos têm essa abertura, os elencos têm essa abertura, de ter luz manipulada
pelos atores em cena. Eu acho isso, essa estrutura de manipulação da luz em cena é fantástico, assim. Você disponibilizar esses recursos e eles estarem ali para os próprios atores utilizarem. Mas claro que isso me dá muito mais trabalho, porque eu tenho que acompanhar ensaio sempre. Não que isso seja um problema, porque eu gosto disso. Mas de uma certa forma dirigir essa manipulação dessa luz feita pelos atores. Então ela ia, os ratos que iam conduzindo aquela luz, como se a luz estivesse suspensa e andando junto com os ratos, assim. Deu certo, mas tudo são coisas que a gente vai desenvolvendo aos poucos, né? Então tem muita coisa. O último espetáculo do Mayombe agora, eu usei lanterna, essas lâmpadas de mecânico, sabe? De pendurar no carro. Aí troquei a lâmpada, então era sangue, o chão estava todo molhado de água. Eu falei, os meninos querendo comprar glicerina e anilina. Eu falei, gente, luz, né? Água, luz, a textura dá, a gente joga a luz vermelha, quer ver? Olha, deu certo. Eu falei, dá certo, fica bonito. Né, assim, porque são outras coisas que a gente tem que pensar, porque não precisa ser só um refletor cortado em cima, pá, não. Às vezes esse refletor batendo naquela água ali com um determinado ângulo, ele vai refletir aqui em mim e vai ser um negócio muito mais interessante. Sabe, assim, a gente não precisa estar usando a luz diretamente no ator, ou no objeto, ou no que quer que seja, né? A mesma coisa com cenário, quando um cenário é translúcido, quando ele tem vitral, quando ele tem textura. Então você tem que tentar, de uma certa forma, realçar isso, né? Uma coisa é você jogar uma luz de frente num painel, outra coisa é você colorir as colunas desse painel. Pode estar pintada essas colunas, mas você vai delimitar essas colunas pintadas nesse painel. Ou não, essas colunas existem, então você vai pendurar o refletor na coluna. Entende? Assim, então são essas formas, é um exercício constante de criatividade e de tentar entender o que cada efeito desse quer dizer. Que aí é onde a gente entra nessa dramaturgia. Né, assim, se eu jogo isso aqui é o que? É um 61? Esse aqui, não, desculpa aí, tá, gente? Esse daí seria um corredor que... Não, sim, mas essa gelatina é um 61? Eu acho que é um 61. Mas, por exemplo, esse aí é uma correção de temperatura. Tá todo mundo... Tem jeito de apagar a luz? Esse aí a gente já chama de cor. Se isso não for um Li 200, for um rosco 161... esse já é da rosca. Então é um 61. Esse já é cor, ele não chega a ser uma correção de temperatura. Vocês chegaram a estudar isso? De correção de cor? A diferença. Tá? As respostas foram... A gente fala até, mas aí na hora de perguntar. Não, tudo bem, a gente, só para eu não ficar aqui falando coisas que vocês já sabem, mas a gente fala de novo. Mas eles esquecem. Se não souber, vou perguntar. Aí se não ficou claro, ninguém vai ficar ofendido. Aproveita e pergunta para ela também. Quer ver que ela tem uma resposta mais interessante do que eu, Cris, junto. Mas vocês conseguem perceber que há uma diferença clara, assim, essa aqui está sem gelatina, a luz, eles estão na mesma porcentagem, vou colocar na mesma porcentagem os dois. Ó, eles estão na mesma porcentagem. Essa aqui tem já é uma cor, não é só uma correção, ali está sem correção nenhuma. Então ali a gente tem um outro tipo de temperatura, é mais quentinho. Se a gente colocasse uma gelatina, um corretivo âmbar, ela ainda ficaria mais quentinha, né? Enquanto essa aqui é absolutamente fria e a gente usa geralmente para fazer geral de noite em ópera, entendeu? Tá de noite, é isso aí que a gente usa, porque não é porque tá de noite que a gente vai apagar a luz, não é mesmo? Então é isso, pode acender aí. Né? Isso aqui é um dia maravilhoso, né? A gente uma geral de dia maravilhoso, a gente coloca um âmbar mais escuro de contra, né? Aquele sol, aquele quente, porque vai dando, né? Dentro da teoria do uso das cores, a gente tem todas essas coisas. Ao mesmo tempo, a gente pode absolutamente subverter tudo isso.
que é o que eu costumo fazer. Então, por exemplo, tem um espetáculo que estreou essa semana lá no CCBB que eu fiz a luz. A narração do pessoal fala, é manhã, Pedro entra para tomar café, eu acendo essa luz aqui. Oh, desculpa, esse aí. Absolutamente noturno, é noite, por quê? Porque é um casal cabuloso do mal, entendeu? Então eu inverto toda a lógica e uso um verde noturno também, um verde absolutamente noturno, não bruxinha que era boa, porque aí é onde eu tento fugir das cores, porque eu não costumo usar muita cor nas minhas luzes, principalmente essas cores muito artificiais. Então, como a gente não tem no mercado mineiro disponível tantos filtros, tantas modalidades de filtro, a gente acaba caindo sempre nos mesmos padrões de cor, né? Então eu tento dar uma fugidinha disso e buscar umas tipo gelatina cinza. Eu acho que na 6 tem um âmbar. Na 6 tem um âmbar? Liga lá pra nós, ó. Dá uma subida aí. Ah, já tá tudo ligado? O trem aqui é uma... Ah lá, esse já é uma correção. É um âmbar corretivo, que é diferente disso aqui. Apaga a luz aí pra gente. Então, até a sensação que isso provoca na gente é diferente. Parece tudo sol mesmo. Né? E isso, numa geral, aí a gente teria que ir todo mundo lá para outra parede para a gente ver de frente. Mas é uma coisa. Alguém pode entrar lá no foco? Mas a gente já tem um Se posiciona direitinho. pode ir mais para o fundo do foco, para a gente tentar pegar. Pode ir mais para o fundo, pode sair do foco. Quando sua sombra estiver toda dentro do foco. Aí já tá bom. Isso, aí dá pra... Então a gente já consegue aí um contorno dele, a gente não tem nenhuma noção de quão profundo tá lá para trás. Então são essas coisas do olhar, gente. Isso é um contra, né? Um contra a gente tem essa lateral. E aí o rosto da gente lá de cá, né? Já tá prejudicado, a não ser que a gente faça assim. E que aí essa coisa de quando a gente atua, é bom a gente saber achar esses negócios também, né? Não adianta a gente entrar em cena correndo e ficar aqui, né? Não, a gente tem que achar o negócio. Opa, achei. Então tem essa coisa. E eles são da interpretação. Aí, ó, gente, eu acho que aí, ó, isso você pode me trazer um dia para ensinar ator a ficar na luz. Eu adoro fazer isso. Adoro. Porque não é só o brilho nos cílios. Tem mais coisa. Não é só o brilho. Mas a gente tem alguns de direção, acho que Camila é da direção. Quem mais é da direção? Quem mais é da direção? Laura, não, mas a Laura é monitora. Camila, Laura, o resto todos são da interpretação. Vocês não ficam com preconceito da direção, não. Eu choro. Eu faço bico. Que aqui já é diferente, que ele tá meio angulado, né? Então é isso, é essa brincadeira, né? Que às vezes eu pode acender, por favor? Que às vezes eu costumo chamar em alguns lugares quando a gente chega, eu tenho uma luz que eu uso 40 refletores, chego lá tem 20, falo, bom, vamos fazer a matemática agora, né? Que é você priorizar o que você tem dentro né, assim, no seu roteiro e das imagens que você propôs para aquele espetáculo, você priorizar o que você vai ter que abrir mão, o que você não vai abrir mão de jeito nenhum, o que é muito importante, o que não é, o que área que você vai cobrir com o mesmo refletor, que cor que você vai abrir mão. Então tem essas... Porque é real, gente, isso é realidade. Eu podia ficar aqui falando do plano imaginário, idealizado, tudo do mundo perfeito, mas isso não acontece sempre. Então, muitas vezes, até por questões de tempo, de duração de montagem, etc. e tal, se às vezes você chega num teatro, a equipe não é ok, você descobre que você vai ter que montar tudo sozinho, você tem 3 horas para a peça começar, prioridade. Que eu acho que isso eu tenho visto como um déficit de uma geração de iluminadores que vem aí, de não saber lidar com a realidade, com o tempo que você tem, com o equipamento que você tem, com o teatro que você está apresentando, com o espetáculo que você tem na mão. Então aí acaba que a iluminação vira um monstro, né? Impossibilita, por exemplo, o grupo de ensaiar.
de ensaiar com aquele ajuste, com aquela adaptação. Claro que, ao mesmo tempo, tem coisas que a gente também não pode abrir mão. Obviamente, a gente tem que ser um pouco irredutível, porque tem coisas que vão garantir um mínimo tanto da qualidade do seu trabalho quanto do trabalho coletivo, né? Porque eu não acredito que a iluminação, por mais importante que essa linguagem seja, ela não pode prejudicar a execução do espetáculo. A execução tem que estar junto, tem que estar tudo sempre junto. Eu queria fazer uma pergunta que eu fiz para Camila Thiago, que eu entrevistei também. Uhum. Como que é ser mulher dentro do lugar da iluminação? E desliga as câmeras. Não, gente. Essa é uma questão do projeto, até é uma questão nossa, é uma questão minha, é uma questão de... Tem um grupo aqui que escolheu que só queria trabalhar com iluminador. Eu até esqueci o nome da menina. Vocês daqui. Isso aí, só gente. É iluminador. Isso aí. Thalita, por exemplo, estava querendo fazer um seminário de visualidade só com mulher. Aqui, eu e ela, fazer um trabalho de design, de seminário, mesmo só com mulheres. Bota fé. Enfim, fala um pouco disso, eu acho que é importante, assim, dentro da coisa do mercado de trabalho. Se você quiser falar, lógico. Não, eu posso falar. Pessoa física, tá? Agora eu vou falar pessoa física. Gente, é complicado. Pra caramba. Pra caramba. Porque, assim, tradicionalmente é um mundo cheio de homens, né? Eu confesso que eu fico um pouco em pânico quando eu entro numa van para fazer uma circulação no interior de Minas inteiro, são 11 técnicos e eu. Então, assim, porque não é só eles duvidarem o tempo inteiro da sua capacidade. Porque isso é fato. Isso é fato o tempo inteiro. Você tem que se mostrar ser até, às vezes, muito melhor do que é. Eu, como sou atriz, eu tenho um personagem, que é o amigão. Já chego lá fazendo piada, abraçando os técnicos, tomar cerveja. Eu nem bebo. Enfim. Mas esse eu vou beber. Então, essa realidade é muito complexa, assim, desse dia a dia. Os teatros que têm grandes equipes de técnicos, tudo homem, assim. Palácio das Artes tinha a Ana, que saiu, foi pro Valorec, e a Clara, que está na França, sei lá, deve estar lá. Porque é engraçado, na Europa, a maioria das equipes que eu peguei para montar a luz, a coordenadora era técnica, era mulher, ela que mandava e era isso aí. Tinha eu tive menos problema, mas talvez seja por essa mudança ter começado, ou essa inserção ter começado um pouco antes daqui, né? Porque aqui também, eu lembro, quando eu tinha meus 18, 19 anos, a única iluminadora que tinha em Belo Horizonte era a Thelma. Era a Thelma, e a Thelma sempre foi uma pessoa muito exigente. E acho que o nível de exigência dela muito apertado é o que fez dela ser uma das maiores iluminadoras desse país, assim. Né, ela está ali, para mim, ela está junto da Cibele Forjaz, junto da Aline Santini, ela está ali nesse mesmo patamar de mulheres gênias mesmo, e geniosas, porque eu adoro. Porque aí a gente tem que ser genioso, a gente tem que dar piti, a gente tem que encher o saco, entendeu? Porque ele vai te questionar por que você quer colocar ali. Não adianta você explicar, porque matematicamente, que aquele ângulo, aquele refletor, aquela lâmpada é aquilo que vai produzir o efeito que você quer. Não adianta. Entende? Então, a gente tem que ficar mais grelo duro mesmo nessas horas. Então, a gente está fazendo o palco giratório agora, eu estou dando, em alguns momentos, graças a Deus, eu não ser a responsável pela iluminação. Nesse momento, eu ser atriz. Porque tem cada equipe que a gente chega, né, Cris, E aí depende do dia, se a gente está de bom humor ou se a gente está de mau humor. Porque o dia que eu estou de mau humor, aí eu sou terrível. Aí eu sou um pouco mais... Porque também eu tento mudar um pouco... Mas já melhorou bastante nos últimos 10 anos. Já melhorou bastante, assim. Mas principalmente teatro do interior, seja de qualquer estado desse país, é mais complicado, porque aí é um técnico que está lá há 30 anos trabalhando naquele lugar. Entendeu? Então você custa convencer ele que você tem certeza que você quer,
e que você sabe que você está fazendo. Então é bem... Para usar um ângulo que ele não está acostumado a usar naquele teatro, já é alguma coisa. Ainda mais quando é uma mulher falando para ele. Quando é uma mulher falando para ele, quando é uma iluminação absolutamente não convencional, como a dos cachorros. A dos cachorros não sabem blefar. É uma iluminação extremamente simples, mas eu uso máscara para criar textura em quase todos os refletores. Então isso é um negócio que não se usa. Né? Sai botando cinefóil na frente de todos os refletores com gretinha de luz saindo, o cara já fala, essa mulher é doida. Essa mulher não sabe o que ela está fazendo, já faz logo um gaslighting comigo, entendeu? Você já fica lá assim, ó, não sei o que eu estou fazendo. Não, mentira, a gente sabe. Então a gente tem que bancar. E aí é briga. Tem área de penumbra. Então tem momentos que o ator que está dando texto, ele está no escuro. Não escuro completo, dá pra ver. Mas ele está na área onde tem mais penumbra. Assim. Você usa cinefóil em todos? Quase tudo. Aí eu tenho É o mesmo ou são texturas diferentes? Lembra é a mesma textura. Né, gente? Lembra? É aquele papel alumínio preto. Aí são cortes. Eu faço 4 cortezinhos no cinefóil e boto num Fresnel ou no PC, aí vai depender muito dessa altura. Quando é o teatro mais baixo, eu prefiro usar Fresnel, porque ele demarca menos, mas quando o pé direito é alto, eu uso PC, porque aí eu consigo ter mais definição das sombras, né, e das imagens e desses recortes. Isso também entra na matemática, que é a hora que a gente vai entender o que a gente tem e quais são os efeitos que a gente precisa. Então, ele produz rasgos mesmo. É como se fosse um gobo no elipso fazendo uma árvore, mas não é isso. É uma coisa muito mais abstrata, muito mais expressionista, assim, uma coisa estranha mesmo. Muito estranha. Você está obstruindo a passagem da luz diretamente no refletor. Então, sai só uns rasgos, assim. Eu fiz isso agora também no espetáculo de formatura do Cefar. Não sei se alguém assistiu, no Litoral. Os meninos do ano passado. Que era exatamente isso. Sala João Sesquiati, uma sala com 3 plateias. Ou seja, você tem que trabalhar com 3 perspectivas de público. Então, você praticamente tem que triplicar o equipamento. Então, tudo que você vai fazer na frente, você tem que replicar dos lados para que todas as plateias tenham a mesma percepção. Esse espetáculo, no caso, graças a Deus, eles aboliram as plateias do lado, só que as plateias do lado viraram cenário. Então, uma tinha que virar mármore, era aquelas cadeiras horrorosas, entendeu? Era aquelas cadeiras horrorosas. Uma tinha que virar mar, a outra tinha que virar não sei o quê. Então, a gente passa a iluminar isso intencionalmente, cruzando, e um pé direito muito baixo da sala. Então, para você fazer uma geral no palco da Sesquiati, você gasta 40 refletores, 40 Fresnéis. Né? Então, assim, mais baixo que aqui, né? É mais baixo que aqui. Nossa, aqui é baixo também. Lá você utiliza para montar a escada normal. Não é muito baixo. Lá eu monto feliz. As certezas fazem assim também. Em pé, né? Mas aqui é baixo. Quando a gente fez um espetáculo da primeira campanha, que é o Separador, a gente estreou lá, a gente fez um cenário com o pé direito de lá. Qualquer outro teatro, a gente foi apresentar no Bradesco. Eu falei, gente, que marmota, um cenário desse tamanho, dentro de um palco, blé. Você fala, tudo errado, né? Vão fechar a caixa toda. Fecha, desce tudo, todas as bambulinas, para o cenário virar realmente grande dentro daquele espaço. Isso também, adaptações, né? Porque é isso, nosso trabalho é basicamente lidar com adaptação e refazer tudo sempre, de novo, de um outro jeito. Então isso é muito legal. E acontece umas coisas, por exemplo, com a Camila Thiago, a gente foi montar o outro lado do 4x5 em Uberlândia. Ela tá lá. Chegando lá, o espetáculo usa basicamente uma vara central, que seria essa vara central aqui, toda a cena acontece aqui no meio, tem público dos 2 lados. A gente chega em Uberlândia, não tem nenhuma vara. Tem só a varanda, tem só uma varanda em volta parecido com aquela sala de São João del Rei, aquela salona de São João del Rei, é parecido com, só que em São João del Rei tem a grelha, né? Ela falou que tá lutando, né, pra conseguir fazer essas varas. Mas aí aconteceu uma coisa sensacional, porque aí eu olhei e falei, fudeu.
Até então, os meninos do grupo não tinham deixado eu usar fumaça no espetáculo. Aí eu falei, Camila, tem máquina de fumaça? Ela falou, tem. Eu falei, traz pra cá. Tem elipso? Tem. Falei, traz pra cá. Aí montei tudo, afinei com ela, escondido dos meninos. Aí chamei os meninos, falei, gente, negócio seguinte, lembra aquela luz que a gente tinha? Porque ela era toda a pino. Ela era toda, uma vara só, no meio, que usava. Virou isso aqui. E acendi. O negócio... E a sala era muito alta, acho que ela tem 10 metros de pé direito, uma coisa absurda. A sala é muito grande. Então eu tive que cruzar tudo. Então um foquinho, que era feito a pino assim, ele estava vindo de lá, cruzando o espaço inteiro e focando aqui. Só que nisso eu já tinha tocado fumaça dentro do espaço. E aí criou um desenho na luz do espetáculo, que a gente mudou a luz do espetáculo para sempre. Virou aquilo, a gente mudou tudo. Eu falei, então pode ser assim, porque eu acho que ficou muito mais bonito. Ficou muito mais interessante. E tem muito mais a ver com o espetáculo. Então a gente foi. E aí a cada lugar que a gente ia, a gente mudava mais uma coisa. Eles falavam, vão deixar mutante essa luz? Eu falei, vamos. Cada vez a gente faz uma coisa diferente. E isso, como exercício, é sempre um desafio, né? Isso é muito bom. Porque não automatiza o trabalho. Que às vezes é chato também, né? Igual um palco giratório da vida, você monta a mesma luz todos os dias. Você fala, ai meu Deus, de novo, vamos lá, o que falta? Então, tem essas coisas, como que uma adversidade de uma sala muda completamente a estrutura de luz de um espetáculo, e isso fica muito mais legal. Isso que é o legal, é estar aberto para ver isso e aproveitar para experimentar. E aí pelo menos as coisas que eu faço, a luz sempre está mudando alguma coisa, porque você descobre uma coisa nova em um novo espaço. Exatamente. Às vezes você descobre um aparelho que você nunca usou na sua vida. Tipo um GCB sapão, que é um PC, gente, da década de 40. Ele é desse tamanho assim, ó. Desse tamanho assim. É o GCB. O apelido dele é sapão. É um PC antigão, é uma coisa absurda. Quem tem muito é o City Echo. Parece a cabeça de um escafandro antigo. Parece, ele é gigante. Tinha na Sesquiate também, uns 10 anos atrás, ainda tinha dele lá. Ele é dessa largura, assim, ó, desse tamanho. Uma coisa absurda. Eu nunca tinha trabalhado com aquilo, né? Cheguei em São Paulo para fazer a luz de um espetáculo lá. Conseguimos não sei quantos PCs emprestados. Falei, maravilha, traz para cá. Chegou os negócios, eu falei, eu não penduro isso não. Não, Marina, mas como assim? Eu falei, gente, as lentes estão todas soltando. Tá enferrujada a alça. Se isso cai em cima da cabeça de um ator, entendeu? Aí o povo, não, mas que isso? Eu falei assim, gente, eu estaria em cena se eu não tivesse subindo na escada para pendurar esse negócio. Então eu não vou pendurar esse negócio. Isso não... Entende? Assim, então tem essas coisas também que a gente tem que lidar. E ele não ajustava foco, tudo enferrujado, você vai... Mas ele, como objeto em cena, ficou lindo. Porque aí ele virou cenário, assim, eles estavam todos ligados, mas virado para baixo, no fundo do coisa, que era como se fosse um depósito, deixei todos eles no fundo, liguei tudo e tinha hora que eles acendiam. Só que eles saíam luz pelas gretas deles. Então eles viraram um grande cenário lá no fundo. Tinha 40, você podia fazer, né? Então... Isso foi bem legal. O que mais, gente? Pergunta umas coisas aí, ó, que daqui a pouco vai acabar. Qual é seu signo? É Sagitário, Caio. Sagitário. É nóis. Pergunta mais uma. Na verdade, é mais uma curiosidade sobre como você coloca o processo de dramaturgia da criação da luz quando você está como atriz também. Nossa, aí é complexo, hein? Me apertou sem me abraçar. Não, tô brincando. Aí aqui agora é uma avaliação pessoal mesmo, tá? Uma confissão. Eu acho uma bosta a luz quando eu tô em cena. Porque eu não consigo ter a dimensão do todo. Eu não sei o que está acontecendo no palco. Como um todo. Né? Então, para mim é muito sofrido. Assim, eu acho que o único espetáculo que eu consegui chegar num grau justo entre a iluminação e a atuação foi o Clássico com K,
mas porque eu entrei nele faltando 1 mês e meio para estrear, eu era um deus ex machina, eu operava som, luz, vídeo e... Som, luz, vídeo. Essas 3 coisas. Em cena. Então eu ficava no fundo do palco, num mezanino, e eu acompanhei todo o processo como assistente de direção. Então eu tinha completa noção do que era todo, só entrei no final do coisa, como solução da dramaturgia, falaram, não precisa entrar um negócio para interromper, então eu era meio que juiz, eu ficava ali interrompendo cena, mandando ator sair, não, você tá muito ruim, sai, e tava mesmo, então era, né, justificar, você fala, não, sai, então era essa a minha função, e eu tava operando tudo, e eu fiz a criação também, então, e eu conseguia ir mudando as coisas durante também, só que eu tinha uma referência do fundo do palco, eu não tava vendo a cena de frente. Então eu tinha que gravar a luz de frente e depois ir tudo para lá. E era uma luz toda gravada. No computador eu só ia dando gol porque eu estava dando texto ao mesmo tempo. Então isso foi o único que eu consegui chegar nessa medida. Assim. Para mim é muito difícil ainda estar em cena e fazer a luz ao mesmo tempo. A não ser que eu estivesse manipulando, que é o trabalho que eu tenho tentado fazer com alguns grupos, alguns coletivos e alguns atores deles manipularem isso, mas aí eu tenho esse olhar externo para orientá-los e dirigi-los. Não segura assim, segura assim. Entende? Assim, porque faz diferença. Né? Assim, faz muita diferença. A forma como você segura o objeto. Deixa eu ver se tem uma lanterna aqui. Então você meio que também entra no processo de investigação, né? Antes Sim. de você fazer a direção. Sim, né? Bruxa de Blair. Não, Bruxa de Blair. Bruxa de Blair. Né, assim, então, isso muda muito, demais, o que a gente está querendo, né? Então, se a gente tem... Isso aqui é uma fonte luminosa, boba, clássica e tal, mas que isso tudo muda. 45 graus? 45 graus, talvez, aqui. Então, para mim ainda é muito difícil, mas por causa dessa dimensão do todo. Mas para me colocar em cena, aí é tranquilo. Eu sei o que está acontecendo, mais ou menos assim. E não só no Clássico com K, mas no Sobre Dinossauros, Galinhas e Dragões, que é um trabalho da primeira campanha também, o espetáculo ele tinha um discurso da precariedade, do it yourself, um espetáculo de teatro fanzine, que a gente chama. Então, somos 3 atrizes e tem sempre 2 em cena e uma operando som, luz, vídeo. Então, a gente troca, sabe? A gente faz esse jogo. Aliás, esse dá para fazer aqui, hein, Letícia? Aqui nessa sala dá para fazer as galinhas. Uai, só você trazer. Eu já... Bem? Não, mas é porque esse rola de fazer, porque ele tem exatamente essa estrutura, que é da gente poder fazer ele em qualquer lugar, com qualquer estrutura, com qualquer iluminação. E porque é a gente que opera, a gente que brinca, a gente tá... E é exatamente isso aqui, ó. A gente fica na frente do palco, quem tá de fora da cena, tá aqui, ó. O espetáculo é dividido em 3 blocos, em cada bloco tem 2 atrizes e uma de fora. Então sempre fica uma de fora e a gente operando tudo. Sabia que eles foram de vestibular daqui? No meu vestibular. Ah, é? Ó. Olha, que bafo. O Sobre Dinossauros, Galinhas e Dragões? Gente, que absurdo, FOP. Trabalhando Ctrl-C, Ctrl-V. Você vê. Mas é massa, mas é joia. Nós é joia. Vamos fazer assim, talvez no começo do semestre, que sempre tem uma calorada, uma ingressada, aí vem... Quando que é o começo? Então, o começo do semestre agora é outubro. Ah, outubro a gente tá viajando. Outubro a gente começa dia 1º e volta 27 de novembro. 1º de outubro a 27 de novembro direto. Não, mas Vamos a falar gente de vai coisa marcar. boa? A gente marca. É. É porque agora, com o festival de inverno, o negócio fica louco. Mas a gente marca. Só quando vocês quiserem. Qual coisa no outro semestre? 2018 é bom. Como que é o processo de criação dentro da primeira campanha e essa relação da luz, que como você está dentro do processo, a luz acaba participando do todo, até a dramaturgia é construída junto. Mas é um processo completamente inverso, assim, a da luz chegar no final com o que tem no teatro, e aí eu defino, eu gravo tudo e só falo, gente, aperta esse aqui na hora que falar não sei o quê, esse aqui na hora que aperta, entendeu? Então, assim, tanto que é uma luz menos elaborada do que eu gostaria, porque
sei lá, acho que são 48 faixas de música que entram no espetáculo, então eu consigo ainda operar as duas coisas ao mesmo tempo, coordenar, mas para as meninas é mais difícil, né? Que é um outro tipo de treinamento que a gente tem que ter e de não ter medo disso aqui, né? Porque, né, assim, quando a gente não conhece, a gente olha isso aqui, a gente fica meio com medo de dar errado. Mas o processo de criação da iluminação, ele vem a posteriori, assim. A não ser coisas muito definidas, que a gente quer um foco no ovo na última cena do espetáculo, que é o ovo que vai ficar em pé. Ok, não, isso é óbvio que vai ter e tal, mas é no caso específico desse espetáculo, depende muito da sala. Estou dizendo que dá pra gente, já teve vezes da gente apresentar, sei lá, no Centro Cultural do Alto Vera Cruz, que o foco final no ovo era a lanterna. Então, eu acendia em cima do ovo aqui, o ovinho aqui, aí na hora que era para dar o blackout eu apagava. E boa. Já teve vezes no Clássico com K, por exemplo, do Dimmer parar de responder à mesa, eu descer e entregar uma lanterna na mão de cada ator e falar, façam o que quiserem, porque eu não respondia, eu dava comando na mesa, nada acendia ou acendia 2 horas depois, uma coisa completamente aleatória. Foi o dia mais legal do espetáculo. Gente, essa maravilha que eu mostrei pra vocês de operar do celular, usando Wi-Fi... Eu não confio nisso, não. Eu gosto de botão, ó. Botão. Não, eu até confio. Você gosta de botão. Mas quando Você resumiu e falou tudo. Quando é Wi-Fi, a gente é mais delicado. O lado da Piero, que é no USB, que é a entradinha USB no computador, essa até então, desde que eu tô com eles desde 2010, travou um dia só. Durante o espetáculo. Só. Mas assim... Não, mas eu até uso. Oi? Era o Kaká que tava na mesa, era o espetáculo sexo. Eu tava na cenografia. Mas eu até uso, eu tenho a interface do Geraldo, eu tenho um computador só pra isso, mas pode travar, gente. Pode. Aí eu gosto do botão. Se até essa pode travar, a outra vai travar. A outra o computador tem muito mais chance. Então, eu amava quando você chegava em todos os espaços alternativos de Belo Horizonte, tinha uma rabo quente, confesso. Porque isso é um exercício de você trabalhar uma luz inteira em 12 canais, entendeu? É divertido. É divertido. Você fala, você só tem 24 lâmpadas para usar e 12 canais para operar. Então... Dentro da lei das probabilidades, 12... Como é que é? 12... Vai... 12... Não, das probabilidades com 12 canais, quantos milhões de possibilidades a gente tem? Acho que são 244, mais ou menos, por aí. Elevado a 3, né? Teoricamente, a gente conversou com os eletricistas, a gente pode usar 30, né, Elvis? 30 acesos por vez. 30 acesos de uma vez só. Isso já é muito mais... Cada vez que eu descender 30 já é muita coisa, já... Mas é porque a gente tinha que ter uma possibilidade, entendeu? Porque olha o tanto. Não, mas 30 já é maravilhoso, gente. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Dentro dessa sala, nem a gente precisa. A gente não pode falar isso, né? Para o povo não pirar, mas você poderia usar uns 40 com menos. Você pode montar tudo e cada vez acender no máximo 30. Na verdade, mas te respondi? É muito difícil. Para mim é muito difícil. Acho que tem gente que consegue fazer isso maravilhosamente bem. Eu preciso assumir minha incompetência nesse aspecto ainda. Porque alguns projetos aqui, Marina, eu, por exemplo, dirijo o Danilo Felisberto, um espetáculo chamado Ressuscitações, que a gente faz o trabalho de mapeamento. A gente tem um técnico também, que hoje ele está doente, ele não está aqui. O Danilo 7 é o nosso faz tudo também, trabalha com audiovisual e mapeamento também. Vídeo mapeado. E a gente, na realidade, dentro do Media Actors, a gente quer passar por essas funções. A nossa ideia é ir aprender e também, pela disciplina de iluminação, todos passarem pela função tanto de montar, quanto colocar o refletor, quanto gravar a mesa, quanto saber ligar, saber tudo. Para realmente poder ter essa independência. Né? Lógico que vai ter gente que vai ter mais habilidade, mais vontade, mas todos têm que passar por isso. Eu acho que são dois processos, né? O processo da operacionalização disso é um que eu acho que é importante qualquer ator saber.
Entendeu? Aonde que enfia esses 2 plugs. E como que demora para você afinar um negócio desse, o tanto que queima suas costas, segurar aquilo na escada. Não, mas é verdade. Eu acho isso importantíssimo, assim, dos atores, sabe? Por exemplo, no 4 quem monta a luz é o Ítalo, e ele vai entrar em cena depois. Né, assim. Agora, a criação fica prejudicada. Entendeu? Quando eu estou em cena, eu fazer a criação fica prejudicado. Mas operacionalizar isso, para mim, é tranquilo. Tranquilo. Para entrar em cena depois. Já afinei muita luz terminando de botar figurino e dando terceiro sinal, sabe? Assim. Tranquilo, mas a criação fica prejudicada, no meu caso. No meu caso. Tanto que o último espetáculo da primeira campanha de palco, que foi o Separador, quem fez a luz foi o Gés do Sabará. Eu falei, gente, eu não quero saber. Só me fala o que vocês querem, que gelatina que é para comprar. Eu não quero saber o que vocês vão fazer em cima. Que eu preciso estar inteira aqui dessa vez. Né? São pessoas que você confia muito, né? Claro, tinha 2. Então. Tinha 2. São pessoas que ela entrega. Que é o Gés, o Latalize e o Sabará, Orlan, que são os técnicos do Galpão Siniorto, né? Que é um lugar que também foi muito importante na minha formação. Essa coisa de poder pegar equipamento na salinha e montar para fazer proposta de cena na época do oficinão lá dos 2013, que a gente tinha essa permissividade, né? Que eu não sei se hoje em dia tem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto à simbologia das cores, assim, no palco, é uma coisa mais de experimental ou tem, tipo, sei lá, um roteirinho de tal cor? Não, mais uma sensação? Tem umas regras, tem umas regrinhas. Um âmbar traz tensão, ao mesmo tempo que pode trazer um dia, ao mesmo, sabe, assim, tem essas regras que vai aprendendo ou tem em algum lugar? Deve ter alguma bibliografia que eu não vou saber te falar agora de qual é que é, posso até pesquisar. Mas muito dessas coisas foram coisas que eu fui aprendendo. Eu fiz muita ópera, eu fiz muito assistente de luz de ópera de um iluminador de São Paulo que chama Fábio Rett. Então isso, dentro dessa dramaturgia mais clássica, dessas coisas, isso é muito usado. Esse aqui para fazer noite é a geral, com certeza a geral da noite é isso. E sempre tem isso, né? Ópera, essas coisas épicas, tem essa passagem de dia, tem essa passagem de, né? Vira noite, vira dia, mata, morre, se amam, e enfim. E é muito longo, né? São 5 horas, aquela mesma luz. São, sei lá, 30 mudanças em 5 horas. Eu faço 120 mudanças em meia hora de espetáculo. Então, é um outro tipo de coisa. Então, essas coisas eu fui aprendendo dentro desse universo mais clássico, mesmo, assim. Porque, por exemplo, assim, às vezes de um diretor chegar para você, pedir uma iluminação e falar assim, eu quero trazer uma sensação de solidão naquele momento, talvez depois de união naquele outro. Aí você teria que talvez experimentar as cores e lugares, e não necessariamente ter a solidão, esse azul pode ficar bem. Sei lá. Mas eu acho que a experimentação é o mais indicado sempre pra gente, porque aí a sua sensação a partir disso, a sua leitura a partir disso, o seu olhar a partir disso. Né? Se eu falar pra você que isso aqui, apaga aí pra gente, Cris, rapidão. Isso aqui é frio, é solidão, estamos nas trevas. Eu posso falar isso pra você, mas às vezes você não acha isso. Mas se você achar, você tem que bancar. Tá. Entendeu? Assim, tem a teoria das cores, tem isso tudo, né? O azul e o azul esverdeado. Pode acender, Cris, obrigada. Mas vocês conseguem perceber isso? Assim, eu acho que isso está muito mais no que a gente vai estabelecer como conceito para aquela obra ali, do que com o que alguma bibliografia vai te dizer. Porque, né, se a gente for seguir sempre a bibliografia, a gente nunca vai inventar um trem diferente. Mas eu entendi isso que você falou. Você entendeu? Tem que bancar, porque às vezes é uma percepção sua, e outra pessoa vai olhar e falar, não acho isso. Só que às vezes se você acha que deu aquilo que o diretor pediu, né, você... Não, mas aí você banca, mas ao mesmo tempo, se ele não quiser, existe sempre aquela hierarquia que você pode subverter ou não, né? Ou não. Não, é porque tem diretor, gente, que não tem diálogo, mas tem diretor que tem. E uma outra coisa que eu estava aqui pensando, que eu estava vendo esses dias uns aplicativos de simulação de criação de ambiente, que é de arquitetura. De arquitetura. Tem alguns de iluminação também, tipo que tem um palco, que aí você consegue colocar os refletores simbólicos e ver os ângulos. Então, tem.
Tem. O próprio Vector, mas esse é um aplicativo em CAD de arquitetura mesmo. Ele é bem complicado, porque só a atualização dele, eu nem uso mais, que a atualização dele custa 1.300 euros. Aí a gente está podendo pagar. Mas nele você consegue simular um ambiente em 3D. Ele tem uma extensão que você monta a planta e ele você importa o aparelho, você fala é um ETC, 36 graus, 750 watts, nessa posição, com angulação tal, gelatina tal. Você coloca isso tudo no descritivo daquele aparelho que você posicionou e pede para ver isso no 3D, ele já o palco, a inclinação e o objeto, né, para ser iluminado. Esse chama Vectorworks, é o Spotlight do Vector. Tem o 3D Studio que também faz isso. E 3D Studio, você faz cenário virtual. Esse eu não conheço não, Cris. Animação. Você faz também para arquitetura, para fazer. E esse você falou o que mais? Vectorworks. Tem uma parte de luz e que você faz a animaçãozinha, que aí ele faz enfim, pode fazer as passagens de luz de um ângulo só, pode mudar o ângulo da câmera. E no software da LumiKit, no software da LumiKit, se eu não me engano, tem uma extensão para isso também. Tem. Quando você baixa o LumiKit, vem 3 arquivos. Dentro do LumiKit mesmo, tem mas uma eu não uso telinha que essas fica do coisas lado não. que você pode colocar para simulação. Eu nunca usei, não sei qual é o caminho, mas sei que tem. Eu também confesso que eu... salvo no arquivo do Google. Eu baixei o aplicativo para lá. O LumiKit é o que eu usei aquele dia. Mas eu confesso que eu prefiro pegar o refletor, subir na escada, botar lá. Porque às vezes a lente dele tá suja, aí é outra luminosidade. Mesmo aqui, você lembra que eu falei que esse Fresnel de vocês, a lente dele fica diferente? Porque ela, como ela tem bem mais fachos, quando você fecha ele não faz o foquinho pequeno. O foquinho pequeno, tão intenso igual o dos outros Fresnels, por causa da lente. Então mesmo ele sendo Fresnel vai ser diferente. Falando de cor, né, porque eu gosto muito de cor, eu concordo completamente com a Marina. Eu não acho, eu já vi cena quente, infernal, completamente verde. Então eu acho que isso é muito subjetivo. É a gente pensar o que seria de um Van Gogh se ele fosse ficar replicando regra do vermelho, sabe? Exatamente. Assim, você fala, tá. Agora, se você quer alguma coisa assim, esquemática, que tem a coisa esquemática, tem um arquivo de catálogo da Cinegel. Aí ele vai falando das temperaturas e exemplos de ambiente. Os catálogos tanto da Rosco quanto da Ali... O nosso arquivo é muito estranho, porque tem uma menininha colorida no arquivo da Cinegel. Uma menininha com cabelinho todo. Mas lá eles falam, sei lá... Você pode usar para esse ambiente, você pode... Mas é o que eu te disse, é esquemático, mas talvez seja algum guia para você. Não, mas eles têm essas definições, que é um sistema europeu, inclusive, de cores. Aí eles falam lá, sei lá, âmbar profundo, dia claro com ventania ao sul. Eles têm, mas tem, porque ele é muito colorido, então porque vai variando de corzinha para corzinha. E nunca condiz aquela cor que tá lá com o que acontece aqui. Não, mas às vezes é só para ter uma base, até para poder criar em cima. Não, sim, mas os catálogos mesmo. Aqueles iluminados adoram falar os números da gelatina. Eu fico assim, essa gelatina lavanda, né? Eu não sei número. Mas são os números todos, então é um catálogo que é bom. Até chegou a passar. Eles decoram os números. Eu falei de corretor. Não é porque a gente tem que comprar essas bagaças. Aí é complicado. Então você liga na loja, principalmente em Belo Horizonte, fala, preciso de uma 118. Não tem 118. Tem a 115? Não, tem a 115. E a 523? Sabe? Então você tem que ficar... você tem que ficar e comparando mais ou menos essas cores, né? Mas se pedir com antecedência, o Roberto encomenda. Então, não compra... Chora o preço. Tá gravando? É muito caro. É muito Não, caro. mas depois a gente edita. Deixa eu fazer uma Pergunta. Você tem algum processo onde a luz entrou antes da montagem de cena, por exemplo? Tem no clássico Conká, eu passei a dirigir os atores de acordo com o posicionamento de luz. Mas aí porque a gente já sabia, a gente já estava ensaiando no espaço que a gente ia estrear e
e porque tinha uma trajetória que era importante, uma trajetória dos atores, de espaço dos atores, que era importante para eu conseguir demarcar o que era de cada personagem. Esse foi o único que foi antes, e aí depois eu acabei até entrando em cena. Mas isso é porque eu estava também fazendo essa assistência de direção. Mas eu, como iluminadora só, chegar e ter antes de ter a cena, eu defini o que seria a luz. Isso. Não defini, eu falo como a luz como um processo de experimentação em relação Não, sim, eu te entendi. Mas completamente assim, não. Eu tenho vontade de fazer um projeto, mas que envolvam mais iluminadores, que é de cada um desenvolver um sistema, um guerê-guerê, e a gente entrar, fazer o inverso, entrar com os atores faltando 10 dias para estrear. A gente tem a luz, faltando 10 dias para estrear, entra ator. E isso é um negócio que eu tenho muita vontade, mas é uma coisa de fazer Muito racional. mas seria um projeto... Não racional. Não, mas é porque seria um projeto longo envolvendo vários iluminadores e técnicos, e desenvolvendo, né, a gente desenvolveria uma série de pesquisas para depois elaborar o que seriam essas imagens, para depois entrar com ator, texto. Então, uma coisa de iluminação e cenografia que viria antes de... Mas isso é uma coisa para quando eu estiver mais velha, assim, né? Sei lá, quando eu tiver uma casa própria. Última pergunta ou podemos finalizar? Não, vai com fé. É rapidinho. Eu achei até interessante a pergunta da Lilian. Eu acho que ela deve ter perguntado porque está no mesmo grupo, né? E a gente está olhando a cena que a gente vai trabalhar aqui nessa disciplina com as cores, né? Com a questão das cores, né? E nossa cena ela é mais bem voltada mais para o suspense, vamos dizer assim, né? Aí eu queria perguntar, porque eu estava querendo fazer juntando um monte de pira de várias matérias que a gente vê e tá tudo mesclando, juntar o mapa da iluminação junto com o processo criativo e a paleta de cores, vamos dizer assim. E como que eu posso, por exemplo, utilizar da minha cenografia, dos meus atores, da luz e dos objetos dentro da paleta de cores, como que isso pode influenciar no processo criativo, assim, que é uma pergunta meio, assim, né, pesada, mas eu pergunto por questão de experiência, o que você acha, um livro, talvez, alguma pesquisa, inclusive, um ganchinho. De suspense? Vai pro cinema noir, amor. Cinema noir. Que é preto e branco, muito contraste. Então você trabalharia de repente com essa paleta aqui, ó, de correções de branco. Então eu não sei, se o cenário é muito branco, isso aqui vira assim, multiação. Na hora que você joga em cima de roupa branca, tem alguém de branco? Tem uma sacola branca também. Tem sacola branca? Põe uma sacola branca ali, porque os meninos estão todos de preto. Põe a sacola branca ali, ó. Vai ser nessa sala? Você já tem... Rebate, né, gente? Aí você cobriria esse chão com linóleo. Pode... Passadeira, gente. Compra passadeira dessas lona baratinha de R$10 o metro e você faz a área ali. Nossa, R$10 o metro é muito caro. Não, gente, tá ótimo. Mas você consegue? Mas consegue ver, por exemplo, aqui, ó, essa lâmpada de LED, ela também dá um outro tipo de branco no negócio. Peter Greenaway, não sei se vocês assistiram aquele filme O Ladrão, O Cozinheiro, Sua Amante, não sei o quê. É um filme absolutamente teatral e a iluminação dele é fantástica. Você vai vendo, você fala, nossa, eu queria que esse diretor de fotografia tivesse reencarnado em mim, sabe? Fala que é uma coisa impressionante. Então, às vezes, né, você está trabalhando nesse tema aí de suspense, foge do Pânico da Bruxa de Blair e vai para o cinema mais antigo, na época que a galera ainda fazia as coisas preto e branco, sem digital. Porque é isso, é tudo estúdio, né, gente? Fellini também é uma coisa absurda, porque aquilo tudo é estúdio, é teatro. É teatro filmado e a iluminação está ali. Então, você vê essas coisas acontecendo. E psicologia das cores.
estava no bibliografia, acha que a gente pode beber um pouco de lá também? Que o nome do livro que tem no IFAC também. Só pra... Eu acho que você tem que olhar. Tem que ler. Eu não sei, eu não li esse livro. Volta à mesma questão. Não li essa referência. Uma sugestão histórica, tem uma raiz muito romântica, né? A psicologia das cores. Tem ali uma vertente ali muito subjetiva. Mas eu acho que é importante. Mas ainda mais vocês trabalhando algo que vai nessa linha suspense, não sei se é terror ou noir, entende? Eu acho que traz um dramático, traz um contraste, traz um melodramático. Então, eu acho que um grotesco, uma brincadeira de claro e escuro. Então, eu acho que é interessante. Só não acredito em tudo daquilo, porque senão a gente vai, reduzir, né? Eu, como sou uma pessoa muito mais da prática do que da academia, eu ia para testar. Fazer, botar, ver ângulo, ver recorte, ver cor. Muito mais nessa... E trabalharia essa paleta de correção de cor. Que aí você vai ter do 200 ao 204 uma variação de correção de luz branca que você pode trabalhar com... Que aí puxa mais para azul.